E agora, um outro princípio também de grande importância, que é o princípio do melhor interesse. Esse princípio, ele visa, ele determina que sempre, em toda e qualquer situação, o interesse que tem que ser levado em conta, que tem que ser primordial, é o interesse do menor. Por exemplo, em uma ação judicial em que esteja ocorrendo a disputa da guarda de um menor, geralmente a gente entende, não, mas é a mãe que tem o direito, e não é bem assim. Ou seja, o que o juiz, por exemplo, ele tem que priorizar ali, o que ele tem que ver é qual que vai ser o melhor interesse do menor. Às vezes o pai, ele tem uma condição não apenas financeira, mas até uma condição socioafetiva com a criança, econômica, de cuidar melhor, de educar. Ele tem uma estrutura familiar ali melhor. Então, tem casos, por exemplo, que a mãe está envolvida, por exemplo, com drogas. Então, ali, você vê que ela não tem condição de cuidar daquela criança. E aí, o melhor interesse seria ficar com o pai. Como também tem outra situação, que pode ser também que o pai ele tem uma situação econômica muito mais favorável, mas a mãe é que tem condições de melhor cuidar daquela criança, de melhor educar, que tem mais tempo para aquela criança. Então, o interesse nessa situação é de que o menor fique com a mãe. E aí depois vocês vão ver aí no material que será disponibilizado, que tem até um julgamento do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, acerca desse assunto, em que foi discutida a guarda de um menor e que foi observado o melhor interesse daquele menor. O próximo princípio agora que nós vamos falar é o princípio da municipalização. Este princípio, ele visa especificar a competência e aproximação do município na proteção ali da criança e do adolescente. E ele está previsto no artigo 88 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E ele diz o seguinte, são diretrizes da política de atendimento. Aí no inciso 1 ele fala, municipalização do atendimento. Ou seja, o município ele tem que se aproximar dos jovens, da criança e do adolescente. Nesse sentido, o legislador ele quis que o município tivesse essa proximidade, porque nós sabemos que o Brasil, com essa extensão continental, cada município tem suas especificações, tem suas características próprias. Às vezes, o que uma criança necessita no estado do Amazonas não é a mesma coisa que uma criança, por exemplo, vai necessitar no Rio Grande do Sul. Então, o município é que vai ser capaz de determinar essas diferenças. Porque se isso ficasse a cargo do governo federal, por exemplo, apenas, poderia prejudicar essa questão da característica daquele local. Mas claro que também tem a municipalização, mas isso não exime a obrigação do Estado e da União em face das crianças e dos adolescentes. Outro princípio aqui de grande importância é o princípio da convivência familiar. Ou seja, aí o nome já é bem claro. Convivência familiar, previsto aí no artigo 19, também do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz o seguinte, é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família. E, excepcionalmente, aí vocês vão, quando vocês estiverem posse do material, vocês vão grifar esse excepcionalmente. Em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Ou seja, o legislador, ele colocou aqui, ele deu prioridade para que o jovem, a criança, o adolescente, ele tenha um convívio no seio de sua família. Porém, nem sempre isso é possível. Às vezes a criança sofre ali com a questão do abandono, adoção e tudo mais, então ela pode ser, excepcionalmente, isso é uma exceção, ela pode ser criada, educada e ter seus direitos garantidos por meio de uma família substituta. Mas a família substituta também tem que assegurar a convivência familiar e comunitária, ou seja, não basta a criança viver apenas com a família, ela tem que também ser preparada para viver em comunidade, ela não vai ficar presa dentro de casa, ela vai se socializar. E isso também visa a garantir o desenvolvimento integral. Então vocês têm que grifar aí essa questão do desenvolvimento integral. Ou seja,
ele tem que ser, a criança ou adolescente, ele tem que passar por uma situação para ele ter um desenvolvimento psíquico, um desenvolvimento intelectual, ou seja, ele tem que estudar, praticar esporte, tem que ter lazer, ele tem que ser apto a viver em sociedade. E isso o legislador ele demonstrou que não compete apenas ao poder público, isso compete também à família. Então, para efeitos de prova, se vier falando, compete apenas ao poder público cuidar da criança e do adolescente, vocês vão marcar que isso está errado, porque isso compete também à família. Então foi até o que eu coloquei aqui no material, que nota-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente visa garantir a dignidade dos menores, tendo em vista seu caráter de vulnerabilidade perante as pessoas maiores de idade. Por isso tem-se a diferença de tratamento. Ou seja, eu aqui também vejo que tem muita ligação, por exemplo, com o artigo 1º da Constituição, salvo engano, o inciso 3º, que trata da dignidade da pessoa humana. Aqui nós estamos tratando da dignidade da pessoa humana, porém, especificamente aos adolescentes e às crianças. E nessa questão aqui também, eu notei também que tem uma grande ligação com o caput, ou seja, a cabeça do artigo 5º, que lá no artigo 5º, ele fala o seguinte, o legislador constituinte, ele fala o seguinte, que todas as pessoas são iguais perante a lei. Porém, no artigo 5º, tem uma situação que é o princípio da isonomia, porque nós falamos que todos são iguais, mas não tem como você tratar da mesma forma todas as pessoas. Igual, por exemplo, o menor, não tem como você tratá-lo igual a um adulto. Aí entra o princípio da isonomia, ou seja, você tem que criar situações para que haja igualdade de tratamento, para que as pessoas tenham as mesmas oportunidades. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele visou isso, essa isonomia, ou seja, tentar igualar essa situação, tentar, na medida das desigualdades, né, tentar ter igualdade de direitos entre as crianças, os adolescentes e os adultos. É igual um outro exemplo dessa questão aí do princípio da isonomia, quando nós vemos também na própria Constituição que ela, em alguns momentos, ela cria diferenças entre os direitos, por exemplo, dos homens e das mulheres. No direito do trabalho, por exemplo, em que o homem ele pode exercer uma função carregando determinada quantia de peso e a mulher tem que ser uma quantia menor. Ali o legislador ele não quis falar que um é diferente do outro, que um é melhor ou pior que o outro. Ele quis igualar, porque a questão física realmente é um diferencial. E é igual a questão dos menores. Às vezes nós vemos aí as pessoas, mas o menor, ele tem que trabalhar, ele tem que fazer isso. Essa questão é muito polêmica, porque o menor, ele tem sim que aprender uma profissão para que quando ele atinja a maioridade, ele possa ter o seu desenvolvimento profissional. Enfim, então, esses princípios que eu gostaria que vocês ficassem atentos, porque sem eles vai ser difícil a caminhada no estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente.